Fala, jovens corajosos e determinados! Como vocês estão? Eu espero que bem e preparados para o resumão desta semana. Mas antes disso, todos aqui já sabem, com certeza, é tradição e é uma ótima mesmo ideia começarmos esse resumo fazendo uma oração a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Por isso eu convido você neste momento para orar comigo. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa semana e obrigado pelo estudo da Escola Sabatina. Possamos agora reprisar, fazer um rápido resumo agora com a Tua bênção, Senhor, dessa lição que foi maravilhosa. Agradecemos a Ti por tudo, obrigado por todas as bênçãos, perdoa nossos pecados e purifica nossa mente pecaminosa. Em nome de Jesus Cristo que eu te oro, amém. Introdução, sábado, aqueles que nos deixam. Vamos que vamos, já estamos no 5º passo do processo discipulado. O primeiro foi o preparo, depois o plantio, depois o cultivo, depois a colheita e agora, esse último agora, é a conservação. Embora tenhamos altos índices de crescimento de membros nas últimas décadas, infelizmente a gente tem que ver para o outro lado, que ainda há um alto crescimento também de evasão de membros que saem da igreja logo que se batizam ou com algumas décadas, ou antes de completar uma década de batizados. Isso é uma faixa etária de cada 10 membros de igreja, 4 saem. Isso é uma média de 40%. Isso é muito preocupante. E naturalmente surge a dúvida. O que é que causa as saídas dessas pessoas? Basicamente há muitos estudos, teorias e opiniões a esse respeito. Mas é claro que a gente pode ver as principais. E quero focar aqui duas com vocês. É claro que a lição só focou duas. A primeira é chamada de colheita prematura. Mas por que colheita prematura? Porque muitas das pessoas que se batizam, eu não digo todas, mas muitas, acabam pulando um ciclo muito importante que vai formar a base daquela pessoa. Porque é o começo, tem que ter uma base sólida. E muitas pessoas acabam pulando uma parte, talvez, não fazendo o estudo completo, ou até mesmo fugindo um pouco do ciclo discipulado. Isso acaba, por fim, afetando ela no desempenho espiritual dela dentro da igreja. Vamos para a segunda razão agora, que eu acredito que seja a principal. Talvez a maior causa de evasão de membros ou saída de membros da igreja. É a questão de que muitos irmãos e irmãs, educadores, evangelistas, têm realmente o zelo de dar o estudo bíblico, de fazer tudo corretinho ali, politicamente correto, vamos dizer assim. E, no final das contas, quando ele vê que o aluno dele se batizou, eles infelizmente perderam o zelo por ele e achou que, com certeza, talvez passe pela cabeça de que ele criou asas e agora é um incrível irmão em potencial de evangelismo. Não. Assim que a pessoa se batiza, ela está numa forma de um bebê espiritual. Por isso, você que educou evangelizou essa pessoa e levou ela ao batismo, tem que ter também o mesmo zelo de informá-la e também orientá-la acerca das crenças da igreja, acerca das formas eclesiásticas que a igreja tem e nas formas de interpretação da Bíblia que a igreja aborda. Todas essas coisas, todos esses parâmetros. Então você tem que educá-lo, se tornar um pai, uma mãe espiritual para essa pessoa que está começando agora na fé. Ação, domingo. Convido você neste momento para abrirmos juntos a Bíblia e lermos as passagens onde a lição está fundamentada nessa semana, que se encontram em Lucas, capítulo 15, verso 1 até o verso 7. O verso 1 inicia dizendo o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ao ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe disse e contou-lhe uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. E quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém. Compreensão. Segunda, conservando a colheita. Infelizmente, em muitos evangelismos acabam sendo colhidos frutos verdes, vamos dizer assim. O que são esses frutos verdes? São pessoas que se batizaram ali no calor da emoção, sem estar 100% ciente da decisão que estavam tomando. Tipo como? Pessoas que não estavam 100%
por dentro das crenças da Igreja Adventista, não estavam 100% por dentro das crenças, da forma moral, eclesiástica que a igreja trabalha, os pensamentos que ela fundamenta, ou no caso de hábitos de vida que ela deveriam adotar, ou até mesmo deixar de lado. Isso acontece, acaba com o tempo, acaba frustrando a pessoa, até mesmo decaindo na fé e acaba saindo pelas portas dos fundos da igreja. E muitos dos que ainda ficam são poucos problemáticos, vamos dizer assim, tem algumas linhas de pensamento diferentes, adotam condutas também diferentes, vamos dizer assim, né, que não vão muito com, até mesmo com o pensamento bíblico. Vocês me entendem, né, o que eu estou falando. Pois bem, isso acontece muito quando estabelece estabelece muitos níveis. Temos que batizar tantos nesse evangelismo, temos que conseguir tantos batismos no batismo da primavera, ou coisa parecida. Isso é bom para motivar os irmãos? Mas ao mesmo tempo se torna ruim, porque nós já sabemos que quantidade não é melhor do que qualidade. Qualidade é melhor do que quantidade. Então, pega a dica aí da lição, pega o conselho. Jesus nos chamou para fazermos discípulos e não fazermos membros de igreja. E é o que mais acontece ultimamente. Então temos que focar no preparo, temos que 100% se fundamentar na base ali sólida para que aquele recém-chegado tenha uma fé firme e que venha se fortalecer cada dia mais. Então você que está dando um estudo e está fazendo um papel de discípulo, tem que discipular. No momento o seu aluno está sendo um consumidor, mas você tem que impulsioná-lo para que um dia ele venha se tornar um potencial produtor ou pescador de homens. Tem que ser futuramente um bom missionário, tem que engajá-lo, ensiná-lo ele como faz, como se manter, se alimentar diariamente, se fortalecer espiritualmente. Então, não basta somente dar o estudo ali e viu que ele se batizou e deu tudo certo, parabéns, por aqui acabou minha missão. Não, ainda a missão não acabou, você só fez apenas a metade. Você ainda tem que educá-lo, ainda ensiná-lo. Então, pega a dica, tá bom? Isso vale para todos nós. Interpretação terça, o Ministério de Discipulado. Para manter uma colheita preservada, a igreja precisa adotar o Ministério de Discipulado, vamos dizer assim, né? Muito mais que eleger membros guardiões para capacitar os novos membros, é uma necessidade de estratégia, de cabeça, entendeu? Acho que você entendeu. Vamos lá, e a lição vai apresentar 6 fatores que ajudarão você a montar este ministério. Primeiro fator, eleja um membro, um líder, para coordenar o Ministério de Discipulado. Pode ser o diretor do Ministério Pessoal, outro, seja como for, o que apresentar espiritualmente mais capacitado. Segundo, forma uma equipe com membros mais experientes para servir como mentores dos novos membros, os novos conversos, né? Terceiro, obtenha apoio da liderança para promoção, apoio financeiro e participação. Quarto, estabeleça um plano prático para ajudar os novos membros a desenvolver a espiritualidade, como devoção, frequência nos cultos, testemunho, estilo de vida, atividades missionárias, etc. Quinto, integre os novos membros em ministérios ou ministérios da igreja. E sexto, mantenha um grupo de oração em favor do crescimento espiritual dos novos membros em seu ministério de discipulado. E para ajudar você tem que tem que lançar mão de algumas ferramentas. E a ferramenta principal é o manual do discipulado. Então procura aí, que acho que a lição até deu o link aí para ajudar você. E boa sorte! Conexão, quarta. Gostaria de abrir a Bíblia mais uma vez com vocês, ler alguns versos que também têm muita familiaridade, conexão com os textos ou a pauta abordada aqui pela lição. Eu gostaria de abrir também no mesmo livro de Lucas, capítulo 6, verso 40. Verso 40 diz o seguinte, do capítulo 6 de Lucas. Diz basicamente o seguinte: os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. O outro se encontra em Lucas, capítulo 19, o verso é o 10. O verso 10 do capítulo 19 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Aplicação quinta: perdidos e achados. Eu gosto muito do capítulo 15 de Lucas,
devido à sua forma a forma que Jesus usou para ensinar verdades sagradas e também pelo contexto de história, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê algo maravilhoso ali acontecendo. A primeira parábola que a gente leu foi da ovelha perdida, e a gente encontra ali um animalzinho que estava perdido e com certeza estava desejoso de achar o caminho de volta, mas não estava conseguindo. Ele faz alusão a pessoas que estão perdidas, mas que sabem da condição ali e querem voltar, mas não sabem como. A segunda parábola é da dracma perdida, na qual a mulher perde uma moeda muito valiosa. Ela faz alusão a pessoas que estão perdidas e, assim como objetos inanimados, não têm consciência da sua condição. E a terceira parábola, e mais conhecida, que é a do filho pródigo, faz alusão a um rapaz que sabe que estava ali numa condição muito ruim, sabia como voltar para casa, mas não queria ou apenas precisava tomar uma decisão. E ambas elas tratam de alegria, de renovação, de redenção. A quarta, porém, ela traz um desfecho muito interessante no final. Jesus conta a parábola do filho pródigo e ele volta para casa e o pai todo alegre dá uma festa. E de repente, quando tudo estava indo bem, surge o filho mais velho, ali vamos dizer assim, com raiva, ou ali estava indiferente com a ação que o pai tinha feito para com seu filho mais novo, para com seu irmão caçula, né? E vemos ali que aquela alusão ao filho mais velho estava fazendo referência aos judeus, porque você se lembra, né? No verso, na primeira palavra do filho, quer dizer, da ovelha perdida, os fariseus estavam indignados por Jesus, porque diziam, olha, ele come com pecadores, ele está se reunindo com eles. E Cristo ali estava tentando ensinar para eles que deveriam aceitar os irmãos que estavam se convertendo, os novos conversos, aceitar os publicanos, as meretrizes, que estavam ali querendo redenção. Então, Jesus estava ensinando uma parábola tanto para os que estavam ali, os publicanos que estavam ali presentes, como para os fariseus que estavam se tornando indiferentes para com seus irmãos, que estavam vendo ali com maus olhos a convenção de seus irmãos pecadores e estavam se achando santos. No caso, eles precisavam também se converter. Então, surge uma pergunta. Você quer ficar de qual lado? Eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas vou fazer uma pergunta. Você quer ficar de qual lado? Os que vê com bons olhos a vinda de alguém que estava no mundo do pecado e está procurando redenção, você vê com bons olhos? Ou você vê com os olhos dos judeus que vem ali, nossa, está fazendo isso, está o Salvador do mundo, como diz ele, está se reunindo com pecadores? Não pode fazer isso. Então, qual é o lado que você vai querer? Reflexão sexta. Discípulos em ação. E eu gostaria de terminar com um pensamento de Ellen G. White, que se encontra no livro Evangelismo, página 351. E ela diz o seguinte: os recém-chegados à fé devem ser tratados com paciência e ternura. Os membros mais antigos da igreja têm o dever de fornecer auxílio, simpatia e instrução para os que saíram conscientemente de outras igrejas por amor à verdade, separando-se assim dos cuidados pastorais a que estavam acostumados. A igreja tem responsabilidade principal de atender as pessoas que receberam, os primeiros raios de luz recebidos. Caso os membros da igreja negligenciem esse dever, serão infiéis à incumbência que Deus lhes confiou. Por isso fica a dica, hein? Palavras da Tia White. Pois bem, já concluímos o estudo, acredito que você tenha entendido, eu espero, né? E aqui foi apenas um resumo superficial, na qual eu sempre digo, procure informações e amplie sua linha de raciocínio e pensamento. Não fique somente preso à lição. Vá procurar sermões, artigos, procurar livros ou qualquer coisa, documentário que fale sobre o assunto abordado na lição. Sempre tem aí espalhado pela internet. Ou orientação dos pastores, vá buscar informação, se aprofunde mesmo, vá até ao fundo, cavando mais fundo, cavando mais fundo, cavando mais fundo. Vamos concluir com a oração? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por tudo, te agradecemos por essa semana de estudo, obrigado pela iluminação, obrigado por este rápido resumo que o Senhor nos iluminou neste momento. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. Que possamos pôr em prática o que nós aprendemos ao estudo da Bíblia e ao estudo da lição. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, jovens, até mais, Maranata, que Deus abençoe e eu espero vocês na próxima semana, se Deus quiser. Falou!